Escuta aqui, eu pedi antes para você não se apaixonar por mim. E sabe por quê? Porque eu me odeio. E eu não posso ficar com alguém que ama algo que eu odeio tanto. Então não me ame, pois assim eu posso continuar amando você. Sim, é com essa frase poderosa que vamos falar de uma das minhas obras favoritas. Então sente-se e relaxe, que temos muito o que conversar. Bloom Into You, ou Yagete Kimi ni Naru, é um anime produzido em 2018 pelos estúdios Trorca, obra original de Nio Nakatani, e aborda o meu gênero predileto, chamado Shoujo-ai, que foca no relacionamento entre duas mulheres. E é justamente aí que começamos com a história. Logo de cara conhecemos Yu Koito, uma menina que sempre se rodeou de inúmeras obras que falam sobre o amor. Seja livros, mangás e até mesmo músicas, essa palavra sempre esteve presente em sua vida. Após entrar no colegial, é recrutado pelo seu professor para ajudá-lo no conselho estudantil em suas atividades. E durante essa caminhada, acaba se deparando com uma confissão de amor bem diante de seus olhos. E para sua surpresa, a menina não só acaba rejeitando tal confissão, mas ela é uma das integrantes do conselho, chamada Toku Nanami. Toku, além de ser um ano mais velha que a Yu, ela é incrível em todos os aspectos. Alta, linda, inteligente e futura candidata a presidente do conselho. Não importa como você olha, ela brilha diante dos olhares de todos os alunos. E a rejeição presenciada pela Yu não é nenhuma novidade, pois desde que ela entrou no colegial já recebeu mais de 10 confissões de amor, seja de homens ou até de mulheres. Mas ninguém teve sucesso, pois de acordo com a própria Toko, nenhuma delas fez meu coração disparar. Toko apresenta o conselho estudantil para Yu e todas as tarefas que eles realizam no dia a dia, mostrando ser uma senpai bem solícita, ao ponto que Yu não só aceite de fato ajudar o conselho, mas seja a pessoa para pedir ajuda para o seu mais recente problema, já que há um mês atrás, em sua formatura, Yu acabou recebendo sua própria confissão de amor de seu amigo. Isso parece maravilhoso, não é mesmo? Para alguém cercada da palavra amor e que ouviu todas as histórias maravilhosas relacionadas ao assunto, ela sabia que, quando chegasse seu momento, seria como se estivesse voando entre as nuvens. Porém, quando isso aconteceu, foi justamente o contrário, já que seus pés estavam firmes no chão. Toko não só conforta sua recém-amiga, mas quando Yu fala que também não sentiu seu coração bater mais forte, ela segura sua mão, fala que tudo vai dar certo e passa a coragem necessária para que Yu enfim desse sua negativa final. Sentindo como se um grande peso saísse de seus ombros, no momento que ela se vira para agradecer a Toko pela ajuda, a mesma não só a puxa mais perto, mas acaba se confessando para Yu, falando que pela primeira vez alguém fez o seu coração explodir como fogos de artifício. Confuso, né? Especialmente considerando a cena do começo do vídeo. Mas calma, que a confusão apenas começou. Mais tarde, Yu acaba questionando se a confissão da Toko é de verdade. E a mesma acaba não só confirmando isso, mas se vira e beija Yu no meio da rua, roubando seu primeiro beijo. E ainda mais confusa, pois mais uma vez o seu coração não disparou como sonhava, Yu resolve ser sincera e falar que não consegue ter os mesmos sentimentos pela Toko. E a Toko apenas fala que Yu, não se preocupa, eu não vou pedir que você me ame, pois eu sei que você não consegue sentir isso por alguém. Mesmo assim, eu posso amar você? Sim, uma verdadeira bagunça. Mas é justamente essa a intenção por trás de Bloom Into You. E tudo começa a fazer sentido quando observamos a real mensagem dessa obra. Há uma razão pelo qual esse anime, e em especial seu mangá, é considerado por muitos a melhor obra de seu gênero, já que o gênero em si não é o foco principal da história. Ele apenas usa os elementos shoujo-ai para entregar sua real mensagem, que é sobre se conhecer, saber quem você é de verdade, mostrar como somos pressionados a amar e como temos uma imagem errada do que é amor de verdade. Querendo ou não, nós somos moldados pelas pessoas à nossa volta, ou pelo ambiente que vivemos. E é assustador quando enfim percebemos isso, que depois de tanto tempo vivendo, essa pessoa que nos tornamos é apenas uma soma do que todos pensam de nós, ou simplesmente pelo mundo à nossa volta. Quer ver como?
Você consegue responder essa simples pergunta? Quem é você? Não saber quem você é de verdade é um dos sentimentos mais agoniantes que existe. E falo por experiência própria. Isso fica ainda mais claro quando analisamos as suas personagens principais. No caso da Yu, ela diz que não consegue se apaixonar, mas na verdade ela está vivendo o choque de ver que esse tal amor que tanto rodeou a sua vida não é como ela imaginava. E que sim, ele até pode fazer com que você voe entre as nuvens. Mas para isso, ele começa justamente assim, com os pés firmes no chão. Esse conflito interno fica muito claro com suas atitudes, pois em nenhum momento ela deixa de ficar ao lado da Toko, e a cada episódio que passa, se preocupa com ela cada vez mais, até mencionando que, mesmo que eu não sinta algo parecido, você precisa de mim. Então se pedir para eu ficar ao seu lado, é isso que eu vou fazer. Já no caso da Toko, é bem diferente. Devido a um grande trauma em sua vida há 7 anos atrás, e não se preocupa que eu não vou dar esse spoiler, ela está forçando ser alguém que não é. E essa imagem que todos têm dela está longe de ser a verdade. Só que ela está sendo tão pressionada a ser essa tal pessoa, que ela já não sabe quem é de fato, se tornando uma menina completamente quebrada. Isso fica claro quando a Yu descobre o real motivo pelo qual Toko está forçando ser essa pessoa. E não só a confronta sobre isso, tentando ajudá-la, mas fala que você não precisa ser outra pessoa. Eu conheço a verdadeira Toko e mesmo assim eu quero ficar do seu lado e me apaixonar por você. Onde Toko simplesmente responde: eu prefiro morrer do que ouvir isso de novo. As duas se amam. Yu ama a Toko e a Toko ama a Yu. Só que elas estão tão destruídas pelos valores que foram forçados em suas mentes que elas não sabem lidar com isso. E essa é a razão pela cena do começo do vídeo. Toko pede que a Yu não ame ela, porque se esse for o caso, essa pessoa tão importante em sua vida, que foi a primeira desde seu trauma a aceitar como ela é de verdade, vai estar amando essa versão quebrada que a Toko foi forçada a ser. Mas o pior é que ela viveu esses últimos 7 anos assim. Então ela não faz ideia de como viver de outra maneira. Resumindo, você é a única que me entende. Você pode me salvar desse caos. Eu te amo e quero ficar do seu lado. Mas por favor, não me ame de volta. Porque eu me odeio. É justamente por esses motivos que Bloom Into You é uma das minhas obras favoritas. Pois esses problemas são tão realistas que eu nunca me conectei tanto com uma personagem, no caso a Toko, como antes, entendendo perfeitamente a dor e a angústia que ela estava sentindo. E ver as duas se desconstruindo para enfim se permitirem amar uma a outra é algo muito especial. Cada relacionamento é único, assim como cada pessoa é única e cada caminhada é exclusiva para cada um de nós. Eu sei que não é fácil, mas é muito importante não perdermos a nossa individualidade, pois isso que faz nós sermos nós mesmos. Então, depois de tudo apresentado, você consegue me responder: quem é você?